Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje no 5º episódio no podcast do Joey, uma pessoa muito especial, segurança do trabalho, hoje o tema, e meu amigo Danilo Agatão está hoje com a gente. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui mas no 5º episódio do Joey. Que satisfação, meu amigo. Satisfação é todo meu, me sinto honrado e alegre de poder estar aqui com você, poder compartilhar algumas experiências e ideias e poder também aprender, né? Sempre que a gente tem essa oportunidade, a gente aprende também. Obrigado. Legal, show de bola. Basicamente, o tema é segurança do trabalho hoje, mas a gente não se conheceu na segurança do trabalho, né? Veio do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é bem bacana também, não é o tema específico hoje, mas a gente tem que falar da onde se conheceu, dá muitos amigos, né? Muitas pessoas do bem ali, aquele meio. E as pessoas também querem saber, né? Quem que é Danilo Agatão? É verdade, lá no jiu-jitsu a gente se conheceu e não foi na segurança, mas agora a gente pôde ver muitas particularidades e muitas particularidades nossas, né? A gente da mesma profissão, né? Mas o Danilo Agatão, eu sou um servo de Jesus, né? Eu sou pai de 2 meninas, a Débora e a Júlia. Elas também são praticantes do jiu-jitsu lá. Você conhece bem. Sou marido da Cris Agatão. E esse é o Danilo Agatão, sou eu. Legal, show de bola. Estamos com algumas IPs hoje, né? Fazendo até uma propaganda para Estival, MSA. Falando de segurança, é importante estar sempre enfatizando a questão do IPI. Mas uma pergunta também, muito interessante também, que eu comecei também na segurança e tem uma história muito bacana, Danilo. A segurança do trabalho, eu tive interesse na época que eu morava na Bahia. Quando eu morava na Bahia, eu via alguns técnicos de segurança trabalhando, né? Na época eu estava como motorista, não morava em São José dos Campos. E foi muito bacana, porque eu via aquelas pessoas trabalhar, eu falei, nossa, cara, essas pessoas cuidam de vidas, cuidam de ser humano. Eu falei, não, cara, é uma profissão que eu quero buscar. Antigamente, antes disso, eu pensei em inspetor de solda, né? Mas você não era soldador, né? Meio que não tem nada a ver. Mas foi uma história muito bacana, porque saiu na época um programa do governo, eu não lembro, alguma coisa técnica, eu não lembro exatamente. Eu me inscrevi em 3 escolas. E o pessoal falou assim, Joel, se inscreve e fica sempre olhando, porque as vagas são curtas. E eu me inscrevi na ETEP, na Tableau e no Senac, onde eu consegui me formar. E naquele período, Danilo, eu acordei 5 horas da manhã para pegar o telefone e ficar olhando, né? Nossa, cara, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Aí, pela misericórdia de Deus, consegui, 100% gratuito, né? Fazer aquele curso lá, quase 10 anos atrás aí, estamos na área. E quando abriu aquelas 3 vagas, que era ETEP, Tableau e Senac, eu não pensei 2 vezes, né? Como não é melhor, né? Senac, graças a Deus, consegui se formar também. Eu queria saber sua história, como começou nessa área de segurança do trabalho, né? Uma história bem dividida, né? De barbeiro até que segurança. Claro que barbeiro também é uma profissão muito nobre, mas universos diferentes. Mas como que você começou na área de tech segurança? Eu, basicamente, assim, eu morava com meu pai, lá no Rio de Janeiro, na região dos Lagos. Carioca. E eu sou de Jacareí, mas com 10 anos de idade eu fui morar com ele. E na ocasião lá, a profissão que ele exercia, e que ele exerce até hoje, era de barbearia, né? Então ele me ensinou os primeiros passos ali. Comecei a trabalhar no salão, na barbearia, e fazia pequenos bicos ali, com obra, algumas coisas pequenas, e me envolvia também com limpeza de terrenos. E às vezes, quando chamava a minha atenção, essa parte de prevenção me chamava muita atenção. Eu via questões de perigo de uma maneira muito fácil. E às vezes uns colegas se expunham a riscos e não percebia, né? E eu fiquei durante pelo menos aí uns 10 anos da minha vida. Dos 10 anos de idade até os 20 envolvido com barbearia. Mas nesse meio tempo eu conheci alguns clientes que me falaram a respeito da profissão. E meu pai, sem muito conhecimento, né, da área de segurança do trabalho, meu pai falou, rapaz, vai lá, que é só checar EPI, você só vai ver lá o capacete, se tá certinho, óculos de segurança, ver se o homem tá lá sem cinto e tá tudo certo. E eu falei assim, fui sem saber o que era, né? A importância de você, muitas das vezes, ir em prol de um desafio, algo que você quer pra sua vida, você vai e depois você também vai entender que no decorrer do processo você tem outras coisas que vão surgindo no caminho, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu
Eu fui, me apaixonei pela aula, você sabe muito bem, é uma aula que impactante, prevenção, não serve somente para a indústria, mas serve para a nossa casa também. Trabalho com eletricidade, a gente vai envolver eletrônica, a gente vai envolver altura, a gente vai... Um ar-condicionado que vai instalar na sua casa em altura, você já vê que tem um perigo, né? Um risco de acidente. Então, eu fui impactado por aquilo ali e falei, vou fazer. Isso eu já estava com meus 18 anos, mais ou menos. Aí, com 20 anos, eu já estava formado e foi o meu primeiro emprego como técnico de segurança na empresa de hotelaria. Eu comecei a trabalhar, não é essa hotelaria do onshore, né, aqui em terra, que são hotéis, mas é a hotelaria offshore, onde a gente trabalha lá com a parte de cozinha, de arrumação de camarotes, faz toda aquela parte de nutrição a bordo, e eu era técnico de segurança da base em Macaé, de uma empresa de hotelaria. Foi a minha primeira oportunidade que eu guardo no coração, né? Porque você sabe muito bem que o ingresso no mercado não é fácil, né? Sim. Então, eu consegui me ingressar através dessa empresa que eu sou muito grato. E ali eu fiquei por 1 ano e meio, aproximadamente. Nesse meio tempo também, eu comecei a fazer a gestão ambiental, né? Eu sou formado em tecnologia e gestão e planejamento ambiental. E na gestão ambiental, eu conheci a área de perfuração. E lá, eu tive uma oportunidade de fazer um estágio de 6 meses como gestor ambiental numa grande empresa, uma multinacional americana. E na época, eles me abriram essa chance falando, olha, o estágio é na área ambiental, porém tem que ser um técnico de segurança formado. Então eu falei, essa vaga é para mim. E fui para lá, disputei com 8 pessoas e consegui entrar na empresa. E nesses 6 meses eu fiquei preocupado, que eu já estava noivo, né, da Cris, e o nosso casamento foi cancelado por diversas vezes, porque eu não conseguia ter verba para poder fazer um casamento. E essas mudanças de técnico para estagiário afetou muito as minhas finanças, né? E aí, tentando construir e tal. Dali, dos 6 meses, eu fiquei por quase 10 anos na empresa. E fui pro offshore e comecei a trabalhar como técnico de segurança offshore, que eles chamavam de RSTC, que é Coordenador de Segurança do Trabalho. Fiquei ali por quase 10 anos, saí da perfuração, fui para a área de instrução, fiquei um tempinho aqui no interior, no Vale, aqui, trabalhando como instrutor de treinamento, fazendo alguns freelancers, né? E depois, agora, fui para a produção em 2018. Fiquei lá por quase 5 anos na produção de petróleo e gás. E faz 1 ano agora que eu voltei para a perfuração. Então, estou nessa empresa que também é uma americana, concorrente daquela outra. Uhum. Mas que me abriu as portas e eu estou muito feliz lá. Hoje eu desempenho a função de RSA, né? Que eles chamam de consultor de segurança de sonda, né? Então, aí eu trabalho numa sonda de perfuração, um navio sonda. Legal, a história é muito bacana também aí. E a gente vê que quem não tem um conhecimento não sabe que a área, um exemplo, uma pessoa hoje trabalhar na construção civil é completamente diferente você trabalhar em plataforma de petróleo, né? Trabalhar diretamente com Petrobras, muitos desafios, tem uma questão do idioma também. Sim. Você praticamente é um tradutor lá também, né? Tem que falar inglês, dependendo até outro idioma. Sim. Muito bacana, muito gratificante. E na plataforma, Danilo, tem muito desafio na questão de segurança. As pessoas são muito centradas, as pessoas ou te ouvem, né? Ouvem os outros técnicos de segurança, ou sempre tem aquela, nossa, será que o cara realmente está falando alguma coisa que tem sentido? Na perfuração, em particular, onde eu atuo, lá eu costumo dizer que não tolera desvios, né? E a gente sabe que uma quantidade X de desvios, que é a base ali de uma pirâmide, né? Sim. Ela vai galgando até chegar num quase acidente. Então, a gente tolerando desvios, eu falo muito isso no meu dia a dia lá, a gente tem uma possibilidade de um quase acidente. E depois, acostumando ali a nossa vida com aquele quase acidente ou com os desvios, a gente pode ter um acidente sério ou uma fatalidade, né? A gente está num grau de risco 4, que é o grau máximo de risco que a gente tem, né? Se tivesse mais, talvez seria mais, né? Mas é o grau máximo, né? O grau de risco 4. A gente precisa sempre ter isso no sangue, a prevenção de acidentes. A gente fala muito de regras que salvam vidas, né? Aqui eu não sei como funciona essas regras, mas
em terra, no offshore, na Petrobras e também entre outras empresas que são as suas terceirizadas, onde eu atuo como prestador de serviço, né? Nós falamos de regras que salvam vidas e regras de ouro. Dentre elas tem altura, espaço confinado, entre elas tem permissão de trabalho. Então, com isso, a gente vê, né, a necessidade da gente ter um ambiente de trabalho livre de incidentes. Lá, eu falo para eles, a gente não tolera riscos. Mas sempre tem alguma coisa que pode falhar, né, um procedimento que não foi seguido, algo que não está de acordo. Então, a gente está ali para orientá-los, né, como um advisor, né, como alguém que dá essa consultoria offshore. É legal. Eu também trabalhei muito tempo na Petrobras, viajando pelo Brasil, e pela misericórdia de Deus, eu consegui abrir a minha empresa, né? Passando aqui no slide, TS Segurança do Trabalho. Essa empresa me abriu novas portas. E uma coisa bacana é que eu sempre vi na área da Petrobras, 80% da minha vida eu trabalhei na área da Petrobras. E quando você volta para trabalhar na construção civil, a gente vê que a segurança não está do jeito que a gente pensava que está. Ou seja, eu chego em algumas obras aí que ainda peca bastante na questão de IPI e cultura. Culturalmente, né? Eu chegar para um cidadão e falar, tem um risco aqui de você passar, automaticamente você pode ter o seu pé. Você pode cair, você pode se acidentar. Você tem que isolar essa parte, você tem que sinalizar, você tem que entender que trabalho sobreposto não pode, é proibido, ou seja, risco de queda de objetos, enfim. E você vê, e a gente culpa também muito o colaborador, né? O colaborador também erra bastante, a cultura de segurança na construção civil é muito baixa, né? À toa que os alto índice de acidentes estão lá, infelizmente, né? Não estão falando mal, é um índice, né? Que acontece. São dados, né? Dados. E a gente sente pouco de saudade da Petrobras. Lá, a segurança que eu trabalho quando falha é lei. Exato. Ou você faz ou faz. Infelizmente, os gestores falam lá, se você não se adequa, você está fora. Sim, exato. Então, realmente não tem a possibilidade de errar. Quando você erra, a possibilidade de acidente é muito grande. Mas a gente vê também que é o erro de cima, né? Toda vez que a empresa ela zela pela segurança, automaticamente vai passar pelos seus subordinados. Até quando a segurança não zela tanto, não liga tanto, a possibilidade de acontecer um acidente é muito grande, infelizmente. Sim. E como que você vê a segurança hoje, Danilo? Ela está desvalorizada, está valorizada? Eu falo de uma forma geral, não especificamente da Petrobras, que a gente sabe que eles têm um princípio muito bom de segurança, não 100%. Empresa 100% acho que não existe, sempre vai ter um ou outro que zela bastante, mas eles vão errar também, né? Infelizmente. Mas sim. Como que você vê a questão da segurança hoje? A segurança, eu venho trabalhando aí nesses 18 anos, direto. Eu gosto de trabalhar com a Petrobras em particular. Eu acho que não pode ter o excesso, né, de documentos e procedimentos acima do que é necessário. Tem que haver um bom senso. Exato. E no sentido de você ter aquela eficácia medida dizendo, não, esse equipamento ou esse procedimento é necessário, esse checklist é necessário. Não acima do necessário. É basicamente isso, porque senão você acaba engessando o processo e você acaba não tendo um funcionário adequando aquilo. Ele vai acabar fazendo porque é obrigado a fazer, sim, e não porque ele acha que aquilo é para prevenção de acidentes, né? Sim. Mas eu vejo uma profissão, nossa, de técnico de segurança, eu vejo uma profissão valorizada. Agora, existem os ramos de atuação, né? Existem ramos de atuação que são mais valorizados e alguns que são menos, né? Como eu te disse, eu passei na hotelaria. E na hotelaria não era um ambiente que tinha uma grande valorização da profissão, né? E não por causa da hotelaria, mas porque é uma visão mesmo do negócio, de sim, ter um técnico de segurança basicamente para gerir seus negócios de SMS. E era isso que eu fazia e que me deu uma oportunidade, onde eu sou grato. Mas oportunidades vão surgindo de você ir para outros segmentos, né? Que onde hoje eu atuo na perfuração, então você tem uma valorização maior, né? Agora, eu acho que não pode abrir mão de alguns pontos, né? Eu acho que para haver valorização, a pessoa precisa de alguns pontos. Qualificações, né? Exatamente. Muitas pessoas querem alguma coisa, mas não se qualificam. Existem várias feiras de negócios de segurança, de SMS. Tem várias feiras de segurança, meio ambiente e saúde no estado de São Paulo, no interior de São Paulo, na capital, em Macaé, no Rio de Janeiro.
inúmeras feiras que a pessoa pode se qualificar, muitas vezes até de graça. E isso não acontece. Às vezes você vê que a adesão é muito baixa. Sim. Então significa que tem muito técnico de segurança aí que não está estudando mais, que não está se qualificando, que já não entrou numa zona de conforto. Exato. O outro ponto é com relação ao desenvolvimento de habilidades técnicas, né? Às vezes uma pessoa quer entrar num ramo e aí ele não conhece muito daquele ramo, e aí você pode desenvolver essa área de uma maneira específica. Eu quero entrar no offshore, e como é que você está de NR37, que é uma NR específica para trabalho offshore, né, em plataformas. Ela é específica para isso. Campeão, como é que você está de NR34 em projetos em reparação naval, que envolve a nossa área também. E assim vai, dentre outras qualificações técnicas, né? E o outro que me abriu portas foi o inglês. Eu acho que o inglês, acho que não precisa ser de um nível de tradutor, né? E nem de um nível, assim, de tradutor simultâneo, mas precisa ser pelo menos para ele poder dar um suporte bom para os departamentos e fazer com que a informação flua, né? Sim. De maneira adequada, que as pessoas possam entender, os estrangeiros consigam comunicar-se com ele e ele também fazer isso numa reunião, poder gerir uma reunião ali onde tem um estrangeiro que faz uma pergunta, onde a plateia, a maioria são brasileiros e alguns deles não entendem inglês. Então o inglês também vai, com certeza, abrir muitas portas. Entendeu? Então eu vejo que é uma profissão valorizada, porém exige de algumas coisas para o técnico poder ser mais valorizado, vamos dizer assim, né? Legal, show de bola. O técnico de segurança, infelizmente, é um cara que ele é várias funções de uma, basicamente. Porque Sim. às vezes ele se torna um médico, porque exige informações de saúde, às vezes exige informação de meio ambiente, às vezes existe informações que você basicamente, né, a gente vai trabalhar como psicólogo. Você vai estar na mente da pessoa trabalhando ali, para as pessoas trabalhar com segurança, e automaticamente não fazer besteira ao ponto de automaticamente ficar exposto. Porque a gente sabe que na segurança a gente não cuida só da segurança, a gente tem vários fatores que englobam. E as pessoas hoje têm um pensamento pequeno, errôneo, infelizmente, que o técnico de segurança é o cara que vai na área e cobra só IPI. Muito mais que isso, é muito extenso. Isso é a pequena parte. Eu lembro que eu comecei na Petrobras, eu ficava só em área. Eu falei, nossa, cara, se eu ficar em área, eu vou ficar limitado. Ou seja, Petrobras, você sabe muito bem que tem vários procedimentos ali, via computador do Petrobras, você tem que saber fazer o mínimo. E quando eu entrei lá, que eu fiquei vários anos rodando no Brasil, em várias refinarias do Brasil, e eu tive a oportunidade de um contrato fixo no São José dos Campos, né? Uma empresa muito boa. Aí eu abracei a oportunidade. Eu falei, não, agora eu vou aprender, cara. O técnico estava lá, o cara que já tinha experiência, até o Alisson. Se tiver meu filho assistindo, eu vou, Alisson. Graças a Deus, muito obrigado, cara. Ficava infernizando a cabeça do cara, para aprender. E o cara, não é assim, aqui eu errava, depois fazia de novo. E graças a Deus, hoje eu faço muita coisa. Claro, acho que o técnico de segurança completo é para poucos. Porque falta um pouco do inglês, muitas vezes falta a engenharia de segurança do trabalho. Vamos dizer assim que vamos chegar a um nível de uns 70%, 60%. Quem sabe, né? Nem sei se estou nesse nível. Mas aprendi muita coisa, né? Pela misericórdia de Deus. Estamos aí na área, mas é uma área muito extensa também, Danilo. Que o cara tem que ser basicamente quase um psicólogo no dia a dia ali, para conseguir tratar mentes, né? Pessoas. Sim, verdade. Bacana, Danilo. E qual situação assim pode ser que aconteceu com você, ou não, né? Mas inusitada, em um DDS, em um treinamento que aconteceu e você falou, rapaz, o que está acontecendo? Como que aconteceu isso comigo? Ou engraçado, ou um negócio muito cabuloso? O que aconteceu com você aí? Rapaz, eu tenho um assim. Tá aí a importância de você tratar bem as pessoas, né? Como você falou, às vezes a gente é um psicólogo no nosso ambiente. E às vezes não tem nada a ver com segurança diretamente, mas esse trabalhador está com um problema em casa. E nós, como cristãos, a gente tem essa função também de suportar uns aos outros, né? Então, muitas das vezes a gente dá um suporte para a pessoa nesse sentido psicológico, um problema que ele tá com a família, um filho, uma esposa, e às vezes problema financeiro. Sim. Mas o offshore paga muito bem. Mas a questão não é o quanto você ganha, a questão é o quanto você gasta.
Exato. E às vezes ele gastou demais, às vezes ele não prestou atenção que o contrato está acabando, e aí ele é dispensado, ele vive numa situação complicada. Então, nesse sentido, a gente também é psicólogo. Eu concordo com você 100%. Porque nós somos, muitas das vezes, psicólogo. Inclusive, tem uma matéria no curso de Técnica de Segurança que é Psicologia Aplicada à Segurança do Trabalho, né? Eu nem lembro dessa matéria. E essa matéria é muito interessante. Mas o que aconteceu comigo de forma inusitada, ou bem engraçada, é a importância de tratar bem as pessoas. Isso não sai da minha cabeça, porque uma vez eu estava fazendo um briefing de chegada. Toda vez que uma aeronave pousa no navio, e aí nós recebemos as pessoas, a gente chama de briefing de SMS, briefing de chegada. E esse briefing é obrigatório, ele é exigido até na NR37, né? Lá estabelece que tem que ter um briefing de chegada. E lá nós fizemos um briefing, eu fazendo um briefing ali, apresentando todos os procedimentos do navio, emergência, para onde você vai, se tocar um alarme, como que funciona o colete salva-vidas dessa unidade em particular, onde é o seu ponto de encontro. Então todos esses procedimentos, né, eu estava passando e nós estávamos em época de pandemia. E aí eu fazia o briefing de máscara. E todo mundo que chegava na aeronave utilizava máscara. Foi aí que aconteceu que tinha um rapaz que ficou me olhando. Falei, esse homem não é muito certo, não. Olhando. Ué. E ele esperou todo mundo sair, eu já tinha dispensado todo mundo, acabou o briefing, e ele ficou por último. De repente, ele falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Danilo Agatão, você é de Jacareí? Mas, meu irmão, a gente estava a basicamente 250 quilômetros da costa, num navio de produção, um FPSO. Né, que é um navio que produz e estoca petróleo e transfere esse petróleo para um navio aliviador. Nós estávamos num navio desse. A 250 quilômetros da costa, um homem vai e me pergunta um negócio desse. Aí o mundo é pequeno. Rapaz, eu embarco pelo Rio de Janeiro, a 250 quilômetros para dentro do mar. Um homem desse me perguntar se eu sou de Jacareí. Ai, meu Deus, o que eu fiz de errado? A pergunta é essa, né? E ele falou assim... Não, eu tô te perguntando porque a sua letra é parecida que de um amigo meu, Danilo Agatão, e eu quero confirmar se é você. Você é de Jacareí? Eu falei, eu sou de Jacareí. Ele falou, pois é, rapaz, eu sou seu amigo da 5ª série. Rapaz. Ele reconheceu a minha letra. E aí, eu falei, rapaz, estamos em pandemia, mas tira essa máscara aí. Quando ele tirou, eu tive que dar um abraço nele, rapaz, que eu reconheci na hora. Que bacana. A fisionomia dele, se ele estiver assistindo também, de Jacareí, meu amigo Fabiano. Fabiano trabalha numa grande empresa e sabe, é um profissional sensacional, foi pro offshore também e mora aqui em Jacareí. Não tive a oportunidade ainda visitá-lo lá em Jacareí, mas isso foi uma situação inusitada. Mas uma outra parecida com essa, aproveitar o gancho, né, aconteceu com um amigo de infância também, mas já nessa empresa que eu estou, já é outra situação, outro navio, agora em janeiro desse ano. Ele trabalha com a parte de cimentação, então numa fase que a gente termina de perfurar, a gente vai precisar fazer alguns procedimentos para cimentar o poço. E na cimentação, né, a empresa dele, uma grande empresa também, que presta serviço lá pra gente a bordo, ele falou assim, ele me chamou para uma reunião no local. Quando a gente vai fazer uma reunião no local, para antes de iniciar o trabalho, a gente rever PT, a gente revisa análise de risco, a gente revisa o checklist, documentação do trabalho, tudo certinho, EPI antes de liberar o trabalho. E eu fui chamado para ir. Eu tinha acabado de embarcar, cheguei naquelas horas ali. E aí eu fui nessa reunião. Quando eu cheguei lá no local, olhei para ele, eu reconheci na hora, mas ele não me reconheceu. E ele baixou a cabeça e pegou a documentação e ficou lendo a documentação. Ele falou, ô segurança, tudo bem? Vamos fazer a reunião aí. Eu falei, vamos sim. Fiquei olhando o olho assim, ele... Danilo Agatão? É você? E a gente se abraçou ali, tinha mais uns 6 operadores com ele, ninguém entendeu, foi nada. Como é que você dá um abraço assim no segurança que você não conhece, né? E aí eu lembrei que ele é lá do 2º grau, do 1º ano do 2º grau, lá em Rio das Ostras já, que eu estudei na escola lá, Jacinto Xavier, e estudei junto com ele lá. Então são situações inusitadas que faz a gente
entender a importância de você viver bem, de você trabalhar bem com o chão de fábrica, com um gerente da sonda, com o OEM, que a gente chama, né? Que é o gerente da instalação offshore, que é o cargo máximo no navio. Mas trabalhar bem com o eletricista, com o mecânico, trabalhar bem com todas as pessoas da hotelaria, o pessoal da limpeza, da cozinha, né? E como eu vivi bem com esses dois amigos aí no passado, a gente, graças a Deus, nós pudemos nos abraçar e relembrar dos bons momentos aí de escola, né? E nos encontrar no offshore. Essas são as assim que vem na memória, né? Mas... Uma das poucas, né? Muitas, na realidade. É bacana demais essa questão que você falou aí, bastante importante, você cuidar das pessoas. Sempre que eu instruo algum técnico de segurança, algum auxiliar, algum estagiário que algumas vezes trabalha comigo, eu sempre falo assim, cara, muito cuidado com o DDS. Diálogo diário de segurança. Por quê? Ele pode te levar lá em cima, pode te levar lá embaixo. Então, cuidado com as palavras, cuidado com como você fala com as pessoas, como você aborda, né? Porque é perigoso, ele se torna perigoso. É importante, informação, mas se torna perigoso dependendo da forma que você fala. Sim. E eu sempre falo também, cara, essa questão de técnico de segurança, encarregado, qualquer área, você chegar e abordar as pessoas e dar uma bronca no meio de todo mundo, isso não existe mais, cara. É passado. Se tu tem uma situação ali que não for grave, não for situação de risco iminente, chama um cara de canto, troca uma ideia, cara. Vê o que está acontecendo. A gente sabe que tem vários fatores que podem determinar o bom ou o mau profissional. Muitas vezes o cara é bom, mas o cara está com uma situação psicológica em casa, uma situação financeira, uma situação conjugal, e vai refletir no trabalho. Esse profissional não vai conseguir trabalhar bem. Então eu sempre falo, cara, cuidado como você fala com as pessoas. É interessante você tratar bem. E outra, eu sempre falo, o trecho é pequeno. Em algum momento, como você achou, ou seja, você plantou e automaticamente colheu coisas boas. Se naqueles momentos que você estava com esse cara, se fosse uns caras que automaticamente seria o seu rival, alguma coisa ruim, automaticamente o cara ia olhar para você, muitas vezes, claro, não ia fazer nada, né? Mas esse cara aqui, cara... Exatamente. Já cria um ar, não é legal, né? Mas essa história é muito bacana também. Danilo, as empresas hoje em dia, a gente sabe que uma grande parte contrata técnico de segurança ou cria os seus procedimentos de segurança, infelizmente, claro que não é todas. Porque as normas, as leis exigem, ou seja, é uma exigência. Se não fosse a exigência, infelizmente, muita empresa nem contrataria. Sim. Eu queria ver contigo, né, perguntar para você na real, qual que é o maior erro das empresas hoje relacionado à segurança do trabalho? Você colocou muito bem. Se não fosse uma legislação, uma exigência legal, não contrataria um segurança. E realmente o segurança, ele, na minha opinião, ele tem um papel muito importante em toda a engrenagem funcionando de uma empresa. Essa empresa, ela precisa do técnico de segurança. A gente olha pelo lado legal, mas eu vejo como um lado de que essa função, essa profissão é extremamente necessária e importante. Sim. Já que vai fazer a ligação com todos os departamentos. Nós, da segurança, a gente lida com andaimes, a gente lida com elétrica, com mecânica. Você monta um andaime? Não vou montar um andaime, mas eu tenho que saber os requisitos e a legislação que se aplica. Sim. Eu me envolvo com eletricidade? Não diretamente, mas NR10 eu tenho que conhecer quais são as ferramentas necessárias, o que eu preciso para ter um equipamento certificado e assim por diante. Movimentação de carga, empilhadeira. Sabia que numa sonda de perfuração a gente tem empilhadeiras lá? A gente opera empilhadeira dentro de um navio. Improvável pensar que existe, né? Improvável. E você vê movimento, balanço, às vezes, de um navio, operando empilhadeira que já é instável por si. Sim. Nós já vimos vários acidentes com empilhadeira aqui no onshore. Trabalhos em terra, vários lugares aqui em terra. Imagina em um navio em balanço. Então a gente precisa entender que o técnico de segurança ele é uma ferramenta de extrema importância. Não estou exaltando a profissão, dizendo só a importância da nossa profissão. Então, um erro que eu vejo é confiar que o TST é capaz de resolver tudo sozinho.
Na minha opinião, o técnico de segurança ele tem que trabalhar junto com os cabeças de departamento e com a força de trabalho, mas em prol de um objetivo que é ter as operações de um ambiente seguro. Sim. Mas não confiar 100% que ele resolve tudo. E aí, quando você faz isso, você deixa de envolver as lideranças. Se você tem um líder no setor de elétrica, esse líder ele precisa se empoderar de maneira que ele vai lá e resolve o problema, ele ajuda o técnico de segurança, mas não pode colocar assim, olha, todos os problemas que tem, o técnico de segurança vai lá e resolve. Existem situações que envolvem formação técnica, envolvem instalações, envolvem operações que o técnico de segurança não conhece. Então eu com essa caminhada aí de 16 a 18 anos aí, offshore, sempre embarcado, tem muita coisa que eu não sei. Eu costumo brincar o seguinte, o que eu sei, talvez eu consiga até escrever um livro. Mas o que eu não sei, eu monto uma biblioteca. É muita coisa que eu não sei, né? Então, eu vejo isso como uma falha muito grande, colocar tudo sobre o técnico de segurança, no sentido de, ele resolve, ele fala inglês, ele se comunica, ele sabe a parte técnica, mas nós precisamos ter um envolvimento dos cabeças de departamento para poder fazer um setor girar muito bem e um ambiente de trabalho realmente seguro, né, para as pessoas. Legal. A gente sabe que existem várias empresas, né? Aqui zelam pela segurança e as que trabalham porque é normativo. Infelizmente, tem algumas empresas que deixam a desejar, mas tem algumas empresas que zelam realmente, como a Petrobras mesmo. Uma escola para mim. Aprendi bastante. E não correndo muito do gancho da segurança, né, Danilo? Todo acidente pode ser evitado? Na minha opinião, pode e deve ser evitado. Ele pode e deve ser evitado, já que a gente tem aí, muitas das vezes a gente tem procedimentos estabelecidos e o problema não é o procedimento, né? O problema é a aplicabilidade desses procedimentos. É realmente assegurar que ele está sendo seguido. Eu acredito que se uma empresa tem uma instrução de trabalho bem detalhada, essa instrução seguida, eu acredito que ela pode ser executada com segurança. Eu acredito que ela consegue, essa equipe consegue finalizar o trabalho sem eventos, sem incidentes, sem vazamento ambiental ou sem danos à propriedade. Então, seguir procedimentos, para mim, é um fator primordial. A gente tem aí vários dados, exemplos que vêm na cabeça. Pirâmide Bird, né? Você está lá com a base com vários desvios. Então, se você está trabalhando nos desvios, resolvendo esses problemas, você vai diminuir a possibilidade de um quase acidente. Exato. Mas quando não acontece isso, entra naquele desvio que a gente já está se acostumando, já virou um hábito, né? Passar por ali, aquele gradeado solto. Passou pelo um ambiente, o risco de queda, tropeçaram 2 vezes e ninguém tomou uma ação. Agora, uma pessoa escorregou lá, quase caiu e realmente as pessoas ainda não colocaram um gatezinho, uma proteção para evitar que o trabalhador caia de altura, né? Pessoas acessando área classificada com equipamento que não é à prova de explosão, não é intrinsecamente seguro. Ou seja, nós estamos vendo vários desvios aqui acontecendo e nenhuma ação tomada. E aí como que o técnico de segurança vai cuidar de 100, de 50 desvios numa semana? Como que ele vai cuidar disso sozinho se ele não tiver um envolvimento dos cabeças do departamento, da liderança maior, né? Então, no meu ponto de vista, assim, são dados, né, que a gente tem que vai fazer toda a diferença. Queijo suíço, esse você conhece bastante. Vai passando ali aqueles buraquinhos do queijo, né, que são falhas. Aí você tem várias barreiras, mas uma falha passou, de repente, um procedimento que não está bem feito. Em alguns casos o procedimento não está sendo seguido. Aí passou para o outro buraquinho do queijo, que é liderança inativa, não participa, não liga. Sim. O outro é o próprio trabalhador que não entende o procedimento. Ele não sabe. Às vezes o procedimento está todo em inglês, isso acontece muito com a gente lá. Aí todo mundo aqui entende inglês. Então faz o seguinte para mim. Você lê uma linha, você lê outra linha. Pronto. Você vê o colaborador mudando de cor.
Ele fica desesperado. Não, eu não entendo. Então vamos organizar isso aqui, traduzir, vamos deixar esse documento certinho para a gente poder assegurar que todos entendam. E não é um papel que vai prevenir acidente, você sabe disso. Sim. O que previne acidente é seguir aquilo ali, é colocar em prática. Então eu vejo esses pontos aí como uma área que deve e pode ser evitado sim um acidente. Legal. Basicamente eu faço entre 3 a 5 DDS na semana. Tem um lugar que é DDS, tem um lugar que é DSMS, DSS. O objetivo é o mesmo, é falar de segurança. E eu sempre falo, Danilo, quem faz a segurança maior são vocês, ou seja, os trabalhadores. E tem que ter muito argumento, né, pra gente ficar muito repetitivo. Eu sempre falo, ó, quem faz a segurança primeiramente são vocês. A gente são os instrutores, te ajudamos. Eu sempre falo, cara, tô aqui para atrapalhar ninguém, não tô aqui para parar a atividade de ninguém, tô aqui para ajudar vocês. Exatamente. A partir do momento que você entende a necessidade de fazer a segurança, automaticamente você vai cuidar mais. E eu falo assim, ó, sabe o que acontece? A maioria das vezes acontece acidente, sabe por quê? Porque existe um procedimento, existe o passo a passo. Dou muito exemplo da escada. A escada tem vários degraus. Se você contar de 1 a 10, o que é que as pessoas fazem? Que automaticamente gera um acidente ou um incidente, ou um quase acidente, né? Tem 1, 2, 3, ele fica com preguiça, ou ele não quer fazer, ou ele quer ganhar tempo. O que é que ele faz? Ele pula do 3º para o 6º. Olha só. 6º andar, 6º degrau. Do 6º vai para o 10º, ou seja, ao quantos procedimentos ele pulou para chegar, não finalmente já acabar aquela atividade. Ou seja, automaticamente ele está exposto. Então eu sempre falo com o pessoal, cara, atenção, crie essa cultura de segurança para vocês. Prevencionista tem que estar dentro de vocês. Exatamente. Automaticamente, quando você é prevencionista, você evita, na realidade, acidente até dentro de casa, que a gente sabe que os índices de acidentes domésticos são altíssimos também. Muitas vezes falta até de conhecimento. Então é muito bacana essa parte que você falou aí. E uma pergunta um pouco, vamos dizer assim, engraçada, que o pessoal fala muito por aí, né? Danilo, TST ganha bem, TST não faz nada, igual todo mundo fala. Rapaz, TST. Eu já ouvi isso também. Já ouvi. Eu costumo brincar com os amigos, né? Falando o seguinte: eles, quando a gente chega lá no piso de perfuração, vai acompanhar a perfuração que está acontecendo. Aí você vê lá aqueles equipamentos e tal. E ali é o setor coração da empresa. A empresa trabalha com perfuração. A minha empresa, né? Sim. Então, se ela trabalha com perfuração, a gente entende que essas pessoas têm uma valorização maior. É normal. Eu acho que a atividade fim da empresa é essa, né? Então, quando eu chego lá, eles falam assim, eu vou para segurança. Eu falo, rapaz, continua no seu caminho aí, que você tá no caminho certo. Sabe de nada. A brincadeira, assim, né, com eles. Mas eu brinco com aqueles que a gente costuma brincar com quem a gente gosta, não é verdade? Exato. Então, eu brinco com eles, eu gosto desse sentido. Mas eu acredito que um TST no offshore, ele ganha bem. Ele ganha bem. Para o que ele desempenha... mas a cobrança é muito grande. Exato. Então, se for comparar na balança entre dinheiro e o que faz, realmente poderia melhorar. Mas eu acho que ele ganha bem no sentido de comparados ao onshore, em terra. Quando você compara com em terra, com o que está acontecendo aqui e o que acontece no mar, ele ganha bem. Entendeu? Então, assim, agora a cobrança lá é muito grande, Joéder. A cobrança lá em conhecimento da lei, em conhecimento do que a gente tem que fazer, a pressão psicológica, que é você ficar 28 dias embarcado ali naquela rotina. Você falou dos DDS, né? Às vezes 3 a 4, 5 por semana. Nossos são 28. Na semana? Nos 28 dias, né? Bastante. Mas são 2 por dia. Então, são 2 por dia, você vai somar isso aí, né? Então, a gente está falando de mais de 50 reuniões só de DDS. Aí, nós vamos para as reuniões na área de trabalho, são inúmeras. Eu não tenho nem como te falar. Hoje, a gente tem uma média de 20 PTs num dia e mais umas 10 a 15 à noite. Depende de qual é o fluir da operação. Então, a gente está falando aí de mais 30 reuniões por dia. Né? E quando você vai falar de rotina, de mais aquela
questão de rotina, de trabalho. Então eu vejo assim que se for falar nesse sentido, o TST pode melhorar ainda nesse sentido de salário, né? Mas comparado com o onshore, não sei se ficou claro para você. Sim, sim. Ele ganha bem, sim. Eu concordo. É completamente diferente. Eu trabalhei muito na Petrobras e fora os valores completamente diferentes. Infelizmente, nossa classe, Danilo, claro que existem sindicatos. Existem pessoas aí que cuidam ou correm atrás de uma valorização. Mas eu acho que aqui fora existe uma desvalorização, pensar em nível Brasil. Porque a gente já vê lugares aí que oferecem R$1.500, R$2.000 para o TST. Sim. É um valor absurdo, isso é um valor de auxiliar. Porém, isso é estado, né? Sim. São Paulo paga um pouco melhor, Rio paga um pouco melhor. A gente vê alguns estados que caem bastante pelo nível de responsabilidade. Muitas vezes a pessoa está aceitando uma vaga para entrar na área, mas ele não sabe. O nível de responsabilidade que ele está encarando é muito grande mesmo, muito extensa. Então, essa questão aí, realmente, Petrobras é muito valorizada, mas quem sabe um dia, né? Essa valorização de Petrobras é relacionada a financeiro, chegue fora, né? Chegue extenso. Bacana demais a entrevista, Danilo. E passa muito rápido, cara. Chegamos agora no nosso momento 5 perguntas. 5 perguntas rápidas para vocês aí, para você. E o que é a segurança do trabalho, Danilo? Rapaz, sempre você vem com perguntas fortes, né? Mas na minha opinião, assim, segurança, com as minhas palavras, é uma ciência que une, né? É um conjunto de ferramentas aí que se converge aí com o mesmo objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, né? Então, ali é um estudo, é uma ciência, são várias ferramentas que a gente tem que se convergem. Então, sim, elas vão com o mesmo objetivo. O objetivo é básico, é prevenir acidentes com as pessoas. Mas hoje em dia, na minha opinião, o segurança ele passou a ser, lá na empresa a gente é chamado de advisor, que é um consultor. Ou seja, ele é colocado, a função, a profissão do técnico de segurança é colocado acima como um advisor, porque ele já envolve prevenção de impactos ambientais, prevenção de acidentes maiores, né? São os estudos de MARA, de acidentes maiores, Major Accidents, né? Então, esses estudos e essas qualificações elevam um pouquinho a só a prevenção de acidentes com pessoas. Passa a ter também segurança de processo. Esse segurança, ele passa a ser elevado a um nível bem mais alto, né? Então, assim, eu vejo que isso para mim é segurança do trabalho, que não é mais prevenção de acidente, agora se envolve outras prevenções também, né? Acidentes maiores, segurança de processo, parte de saúde, parte ambiental e assim por diante, né? A segurança realmente é muito extensa, né? Ela fala de saúde, meio ambiente, várias coisas aí. E se a gente fosse definir, né? Claro que cada um tem a sua palavra, existe a definição. Vamos colocar no Google histórias, livros. Mas se a gente fosse colocar, a definir a segurança com nossas palavras, daria 1, 2, 3 folhas do livro inicialmente fácil. Porque realmente é muito extensa. É muito grande. Quem está começando a segurança e pensar que é só cuidar de IPI, está muito enganado. É muito extenso, você vai aprender muito, vai apanhar muito, vai brigar muito. Verdade. No início eu brigava muito, Danilo. Chegava lá, você é maluco, fazia isso. Mas com o tempo você vai aprendendo, né? Que a segurança não é isso, é instruir, mas também não é brigar com alguém. Exato. É muito longe disso aí. Beleza, Danilo. E você poderia definir também a gente família. Família, olha. Família na verdade, família, marido, mulher, filhos, eles são os pilares que também, no meu ponto de vista, alicerçado em Deus, eles nos proporcionam a condição de viver em paz e feliz. Eles são os pilares. Então, esses pilares alicerçados em Deus, né? Na rocha, sim, eles nos proporcionam a condição de viver uma vida feliz. Bacana, bacana. É que muitas vezes a gente pensa, tá falando só de segurança e tudo mais, mas não tem jeito, né? A gente, pelo menos nessas 5 perguntas finais, a gente vai ter que envolver família, vai ter que envolver a vida da pessoa, porque automaticamente a gente tá falando de pessoas, né? Não tem jeito. E time de coração, acho que é Corinthians, né, Dan? Rapaz, o meu time é do Rio, né? Meu time é o Flamengo, mas assim, eu prefiro falar de jiu-jitsu. A briga é menos, né?
A briga é menos. Eu não sou muito de acompanhar, sabe? O futebol. Mas eu sou um admirador do Flamengo aí. E aquela camisa do Palmeiras lá, cara? Rapaz, aqui... Uma briga em casa, então? Em casa tem uma briguinha, no bom sentido, porque a minha esposa é palmeirense, né? E a minha filha mais velha também. E a minha menorzinha é flamenguista e eu também. Então, quando joga Palmeiras e Flamengo, a gente se une, né? Então a gente se divide ali, todo mundo se diverte e quem ganhar, ganhou. Mas tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz. Se empatar, é melhor ainda, né? Se empatar é melhor ainda, que daí não dá nenhuma brecha pra diferença, né? Legal, essa parte do Flamengo aí eu não tinha conhecimento não, só sabia do Palmeiras. Show de bola. Danilo, um sonho. Bom, um sonho. Joéder, se voltado para a segurança, é que a gente consiga melhorar cada vez mais aí a nossa aplicabilidade da legislação de forma eficaz, né? Que a gente possa continuar melhorando não só em documentos, em papéis, mas em consciência, né? Porque embora a gente tenha muita coisa na segurança, muitos documentos, a gente precisa também ter essa aplicabilidade e precisa ter realmente avançando isso aí. E agora, se for sonho pessoal, né? Se for sonho pessoal, não sei se é isso também. Pode ser. Mas um sonho pessoal a gente conseguir, né, alcançar a estatura do varão perfeito, né? Acho que esse para mim é um sonho que a gente precisa continuar buscando, conhecendo a Deus e prosseguir em conhecer, né? Show de bola. Não tem como a gente falar de vários assuntos não envolver Deus, né? Deus é tudo, né, cara? Tá sempre em nossas vidas e que Ele vai nos ajudar realmente a seguir. E por último, Danilo, queria que você deixasse uma frase, uma mensagem aí para a pessoa que está nos assistindo. Primeiramente em inglês, você pode também traduzir naquela câmera ali. Rapaz, você, hein? Surpresa. Dreams without goals are only dreams. Eu tenho duas. Então, a primeira é Dreams without goals are only dreams. Então, sonhos sem metas são apenas sonhos. E a segunda é We can only win if we work as a team. Então, nós só podemos vencer se nós trabalharmos como um time. Legal, show de bola. Chegamos no finalmente, Danilo. Eu queria agradecer você estar abrindo essa agenda aí. Um dia atípico, né? Estar com a gente aí, não está embarcando hoje, está com a gente, falando de segurança, que é bastante importante. É um dos princípios que eu não vou deixar de falar aqui jamais. A minha raiz na segurança do trabalho é muito bem escolhida. Graças a Deus, foi assertivo, né? Quando aceitei a segurança do trabalho. Queria agradecer você chegar e falar, né? Sua vida pessoal, falar um pouco da segurança aí. Brigadão de coração, cara. Nada. Olha, de disposição. Eu que agradeço pela oportunidade. Deus abençoe o seu trabalho. Trabalho magnífico, estrutura linda. Gostei demais de estar aqui. Obrigado pela oportunidade, né? E dizer para você que, com certeza, esse projeto vai crescer muito e vai prosperar. Legal, demais. Grande abraço. Obrigado. Galera de casa que está nos assistindo aí, muito obrigado por compartilhar, curtir, seguir o podcast do Joey. Você que está nos assistindo também aí no YouTube. Se quiser saber mais sobre a segurança do trabalho, sobre a nossa empresa, vai ter o nosso WhatsApp aí. Você pode compartilhar, deixa o sininho de notificação também. Vai ter vários vídeos bacanas, vários assuntos diferentes. Então, obrigado por compartilhar, tá seguindo, tá curtindo nossa página. Abraço, tamo junto.